tendões e ligamentos. São coisas diferentes, tá? Apesar de que em termos de composição eles são semelhantes. A composição do ligamento e do tendão é parecida. Agora, no que diz respeito à localização, a funções, aí é claro, né? São bem distintos. Lembrando que tendão é aquela estrutura que conecta, que liga o músculo ao osso, sempre, tá? Então, o tendão está sempre conectando o músculo ao osso. É uma maneira do músculo passar por uma articulação sem ocupar muito espaço. Né? É uma maneira do músculo se prender num ponto mais específico, numa área menor do osso. Então, isso é o tendão. Ligamento fica na articulação. O ligamento é uma estrutura que une dois ou mais ossos. Geralmente, dois ossos, né? Geralmente, o ligamento sai de um osso, passa por uma articulação e se prende no outro osso dessa articulação. Tá? Então, ligamento liga, né, une dois ou mais ossos, está localizado na articulação. Enquanto que tendão é a estrutura que conecta o músculo ao osso, né, que permite que o músculo se insira num osso, né, através do tendão que essa inserção do músculo acontece. Acho que aqui está tranquilo, né? Vocês já tinham me ouvido falar sobre isso, outros professores provavelmente comentaram com vocês a esse respeito. Ligamento. Depois eu vou falar para vocês quais são os principais ligamentos do corpo, tá? A gente vai passando pelas articulações, membro superior, inferior, coluna vertebral, ATM também, se vocês quiserem, né? ATM aqui, articulação temporomandibular. E aí a gente vai vendo aí os nomes dos principais ligamentos dessas articulações. Ligamento é um tecido fibroso, tá? Ligamento é um tecido conjuntivo mais denso, né? É uma estrutura mais resistente, mais forte. E ligamento é composto, eu vou escrever aqui no chat para vocês. Ligamento é composto basicamente por colágeno e elastina. Tá? Então, a composição dos ligamentos do corpo, colágeno mais elastina, e quase sempre muito mais colágeno do que elastina. Tá? Enquanto o colágeno confere, vamos colocar aqui também, colágeno confere ao ligamento resistência à tensão. Gente, assim, ó, resistência a craseado, tá? Tensão, não estou falando de atenção, tudo junto. Então, enquanto o colágeno confere ao ligamento resistência, né, faz com que o ligamento seja mais forte, tenha uma resistência têncil maior, a elastina, né, que é o outro elemento que o ligamento tem, elastina, confere ao ligamento, como o nome sugere, elasticidade. Tá? Então, o ligamento ele precisa ter um pouquinho de elasticidade, e quem provê isso ao ligamento é a elastina, né? Um dos elementos do ligamento, que é a elastina, mas ele precisa principalmente de resistência. Porque, ô gente, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Porque está acusando aqui que a minha internet está instável. Eu mudei de residência, finalzinho da semana passada, e eu ainda estou testando a minha internet aqui. Então tá. Apareceu para vocês que a minha internet estava ruim? Acho que aparece para vocês, né? Apareceu na minha tela aqui. Então, gente, que bom que vocês estão me vendo bem, continuam me vendo bem. Então, vou repetir, enquanto a elastina confere ao ligamento elasticidade, o colágeno provê, né, confere ao ligamento resistência. E ligamento, gente, foi feito muito mais para resistir à tensão, né, para resistir movimento, do que para ter elasticidade. Então, em geral, tem horas que falha aí, Sandra? Então, lamento, tá? Minha internet aqui, eu ainda estou achando um ponto melhor aqui na minha casa para dar aula para vocês. Então, o ligamento, gente, precisa principalmente oferecer sustentação para a articulação. Então, tem que ser algo mais forte, sem tanta elasticidade, mas com mais resistência à tensão. Por isso que muitas vezes ligamento tem assim 95% da sua constituição de colágeno e apenas 5%, 10%, às vezes menos de 5% de elastina. Então, ligamento tem muito mais colágeno que elastina, sempre, tá, em todos os ligamentos do corpo. Muda um pouquinho a proporção de um ligamento para o outro. Ligamento cruzado anterior, por exemplo, ligamento importante da articulação do joelho,
ele tem assim 95, 97% de colágeno, só 3 a 5% de elastina. Então é porque o LCA ele precisa ser forte, ele precisa ser resistente à tensão. Ele tem que ser capaz de impedir que a tíbia deslize excessivamente para frente. Ele tem que ser capaz de impedir que o joelho hiperestenda, que o joelho estenda além do que é normal. Então, para exercer essas suas funções, essas suas atribuições, que não são poucas, não são e que são bastante importantes, ele precisa de muita resistência, ele precisa ter muito colágeno, e é o caso, tá? Ele tem 95, 97% da sua composição de fibras colágenas, colagenosas, tá? Então, resistência à tensão não falta para ligamento, não falta para o ligamento cruzado anterior. Ligamentos têm duas funções, né, mais importantes. Estabilizar a articulação a que ele pertence. Então, ligamentos do joelho, claro, estabilizam a articulação do joelho. Os ligamentos do tornozelo, né, envolvem ali as articulações do tornozelo a fim de dar sustentação, de dar firmeza, de prover, de promover estabilidade para a articulação do tornozelo. Os ligamentos da coluna estão presentes na coluna vertebral a fim de produzir estabilização, sustentação, né, para a articulação. Alguém levantou a mão aí, eu não vi quem foi, me desculpe. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém usou aquela mãozinha para chamar minha atenção aqui? Érica. Fala, Érica. Mãozinha? Gente, tem uma série de mãozinhas agora aqui levantadas, tá? Não sei se vocês estão levantando por engano. Se for, desabilita a mãozinha aí, senão a mãozinha assim é sinal de que vocês querem a palavra, estão me chamando. Ah, não, beleza. Então depois tira a mãozinha lá, Érica, que você continua com a mãozinha levantada lá, tá bom? Ok. E aí, se precisar, gente, pode digitar a pergunta aqui no chat, ou então, no final, a gente vai ter uns minutinhos para vocês tirarem as dúvidas de vocês, ok? Então, a primeira função, são duas funções, né, que os ligamentos têm. A primeira delas é a de estabilidade, de estabilização da articulação. E como o ligamento não faz contração, ele é considerado um estabilizador estático. Estático ou inerte significa sem movimento, né, uma coisa mais parada. Por outro lado, ajudando na estabilização articular, nós temos os músculos. Os músculos já são estabilizadores dinâmicos, né? Porque músculo faz contração, músculo tem movimento próprio, tem as moléculas ali de actina, miosina, fazendo com que o músculo se movimente. Então, o músculo é uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais ativa. Então, o músculo é um estabilizador dinâmico. Ligamento, gente, é realmente uma coisa mais parada, não tem actina, não tem miosina, não tem um movimento próprio. Então, o ligamento é um estabilizador estático. Ok? Entenderam a diferença de... Então, assim, estabilizador estático, estabilizador dinâmico? Ambos são estabilizadores. Só que nós temos estabilizadores que fazem contração, músculos, e nós temos estabilizadores que não fazem contração, mas que estão lá, cruzando a articulação, ajudando a dar sustentação para a articulação. Ligamento, cápsula, menisco, disco. Esses são exemplos de estabilizadores estáticos, porque nenhuma destas coisas faz contração, tem movimento próprio, mas ajudam na estabilização articular. Então, são estabilizadores inertes ou estáticos. Inerte também significa parado, né? Estático significa parado, tá? Então, ligamento estabiliza a articulação, provê a articulação estabilização estática e, ao mesmo tempo, segunda função, ligamento restringe movimento. Restringe movimento, não deixa movimento acontecer em excesso, certo? Por exemplo, eu estou fazendo aqui um movimento de rotação externa do ombro. Por que chega aqui a minha rotação externa e para? Por que não passa daqui? E ainda bem que não passa daqui, né? Porque se passasse daqui, existiria um risco grande da minha articulação luxar, subluxar, seria uma articulação mais frouxa, mais instável, e o risco de luxação, subluxação acontecer seria grande. Então, por que chega aqui e para? Porque tem ligamentos sendo tensionados, restringindo o movimento, não deixando o movimento acontecer em excesso. Eu pego na sua tíbia, por exemplo, te coloco em decúbito dorsal, aí seu joelho está flexionado 90 graus, eu pego na sua tíbia e puxo sua tíbia para frente. Por que ela não vai vir um montão para frente? Porque lá dentro do joelho tem ligamento restringindo esse movimento de deslizamento para frente da tíbia.
Quem faz isso é o LCA, tá? Existem outras estruturas que restringem esse deslizamento anterior da tíbia, mas em termos de ligamento, quem principalmente tem essa função de restringir o deslizamento anterior da tíbia é o LCA, é o ligamento cruzado anterior. Então, pegaram aí as duas funções dos ligamentos, eles estabilizam as articulações e eles restringem o movimento, não deixam o movimento acontecer em excesso. Vasos sanguíneos e inervação. Ligamento tem vasos sanguíneos, tá? Apesar de ser um tecido branco, ligamento tem vaso sanguíneo. Só que, claro, né? É branco porque tem poucos glóbulos vermelhos, né? Porque tem pouco sangue. Então, assim, não é uma estrutura avascular. É uma estrutura que tem vascularização reduzida. Ele é pobre em termos de vascularização, mas ele tem vasos sanguíneos. Tanto que, se o ligamento for lesado, se algumas fibras do ligamento, por exemplo, forem rompidas, vai acontecer uma cicatrização. Porque como tem sangue, então existe, né, a possibilidade do tecido cicatrizar, de haver uma reparação tecidual, uma regeneração do tecido. Tendo sangue, isso é possível. Agora, claro, como é uma vascularização reduzida, a recuperação, né, a cicatrização, ela é particularmente lenta. Vai demorar, mas vai acontecer. Por que vai demorar? Porque tem pouco sangue. E é por meio do sangue, por meio das células sanguíneas que acontece a cicatrização, né, do tecido, a reparação de uma lesão de um tecido. Agora, por que cicatriza? Porque tem sangue. Mas como tem pouco sangue, a cicatrização demora mais tempo para acontecer. Inervação, gente, a inervação tem pra caramba, viu? Terminação nervosa em ligamento é o que há. Ligamento é uma estrutura extremamente inervada. Por isso que quando a pessoa tem lesão de ligamento, ruptura de fibras do ligamento, ela sente dor. Né? Porque tem terminação nervosa livre, né? Que são aqueles receptores de dor, naquele ligamento que o cara rompeu. Rompeu parcialmente, rompeu completamente. Aí ele vai ter dor. Outra coisa, ligamento, ele tem bastante sensibilidade, né? O que a gente fala de propriocepção, sensibilidade profunda, né? A propriocepção ela é importante no controle do movimento articular, no senso com S, tá? Não é senso de levantamento que o IBGE faz. É senso com S, é senso de noção. Então, a propriocepção consiste no senso de posicionamento da articulação no espaço. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais prático assim. Eu não estou olhando para o meu joelho agora, mas eu sei a posição que o meu joelho está. E como eu nunca tive uma lesão mais grave no joelho, a minha propriocepção, a minha parte neural, né, minha parte de sensibilidade na articulação, a minha inervação dos ligamentos do joelho, não só dos ligamentos, das estruturas do joelho como um todo, articulares, periarticulares, a minha inervação é boa, então com isso eu sei exatamente a posição que o meu joelho está agora, sem olhar para ele. Aí agora eu movimentei o joelho, eu sei a velocidade que esse movimento aconteceu e eu não estou olhando para o joelho. Eu sei a angulação que estava, a angulação que está agora. Eu sei qual foi o movimento que o meu joelho fez, eu sei que ele fez uma extensão e eu não estou olhando para ele. Eu posso te falar assim, a velocidade com que esse movimento foi feito, quantos graus mais ou menos, né, realizei durante essa extensão do joelho, sem olhar para a articulação do joelho, por conta de terminações nervosas existentes na articulação, existentes nas estruturas articulares e periarticulares, como, por exemplo, ligamentos. Então, ligamento, gente, é muito inervado. Então, por isso que existe dor quando se tem lesão de ligamento, mas é graças a essa inervação dos ligamentos e de outras estruturas da articulação e fora da articulação que a gente tem esse controle, né, essa noção do movimento e do posicionamento da articulação no espaço. Então, ele é muito inervado, pouco vascularizado. Então, ele não é avascular, ele é hipovascularizado. Hipo significa pouco, né? Então, tem vasos, mas em pequena quantidade. Agora, inervação, aí o contrário, né? Aí tem terminação nervosa sobrando, felizmente. Quando se tem uma lesão articular,
e se fica um período sem utilizar, sem movimentar normalmente a articulação, a tendência é que exista uma redução na atividade dessas terminações nervosas, que exista um déficit nessa propriocepção. Você tem, por exemplo, uma entorse de tornozelo, provavelmente depois da entorse de tornozelo, em inversão ou reversão, o seu tornozelo não vai ser o mesmo em termos de estabilidade, em termos de controle de movimento. Você perde um pouco a noção do movimento do tornozelo, você perde um pouco o senso de posicionamento da articulação no espaço, por ter tido ruptura de ligamento, uma estrutura rica em proprioceptores, rica em terminações nervosas. Tá? E quando se deixa de usar uma articulação, se deixa de usar um ligamento, uma cápsula articular, tendões, a tendência é que a atividade neural dessa estrutura seja reduzida e isso compromete a estabilidade articular, o controle do movimento da articulação. Certo? Existem vários fatores que influenciam nas propriedades dos ligamentos. Tem fatores que impactam positivamente e fatores que impactam negativamente nos ligamentos, nas funções desempenhadas pelos ligamentos. Por exemplo, envelhecimento, avanço da idade, é algo que gera um impacto negativo nos ligamentos. Os ligamentos, eles perdem elasticidade e eles perdem resistência à tensão. Então, existe uma alteração na composição ligamentar dos idosos e, com isso, ligamento de idoso tem menor elasticidade e tem menor capacidade de resistir à tensão. Tá? Então, o avanço da idade seria algo que impacta negativamente, nos ligamentos, nas propriedades, nas funções dos ligamentos. Que mais? Atividade física é algo que favorece ligamento. Fazendo atividade física, utilizando o ligamento, você fortalece entre aspas o ligamento. Não é como músculo, então vai ficar fortão, assim, sarado, não é isso. O ligamento não fica assim. Mas usando um ligamento, usando uma articulação, você aumenta a resistência à tensão desse ligamento. Você torna esse ligamento mais forte. Ele fica menos propenso à ruptura, se ele é exigido em atividade física. Tá? Então, há uma melhora nas propriedades e há um ganho na função dos ligamentos quando a atividade física é realizada. Na gestação, por exemplo, existe um impacto também, que é necessário para a gestação, para o parto. Os ligamentos, eles afrouxam na gestação. Então, existe um aumento da elastina nos ligamentos durante a gestação. Para quê? Deixa eu silenciar aqui, pessoal. Vou colocar mudo para todos, tá? Gente, então, assim, na gestação existe um afrouxamento dos ligamentos. Existe um aumento da produção de um hormônio chamado relaxina, e isso aumenta a quantidade de elastina nos ligamentos. É porque a gestante ela precisa de mais mobilidade, ela precisa de uma síntese púbica mais móvel para que durante o parto, o canal do parto possa se abrir mais e a criança possa sair com mais facilidade. Num parto normal, claro, especificamente eu estou falando. Porque quando é cesárea, não precisa abrir o canal do parto, porque o corte é feito acima do pubis, acima da síntese púbica. Mas para um parto normal, ali seria essencial essa boa mobilidade, essa maior mobilidade da síntese púbica para que ela possa se abrir mais, aumentando mais o canal do parto para que a criança possa ser retirada com mais facilidade. Tá? Eu falei de atividade física, movimento, quando você usa a articulação, usa um ligamento, estressa no bom sentido um ligamento, você fortalece o ligamento. Por outro lado, quando se é sedentário, quando uma articulação é imobilizada, quando você não movimenta tanto a articulação, não usa tanto os seus ligamentos, você tem uma queda nas propriedades do ligamento. Você vai ter uma diminuição da elasticidade, uma diminuição da resistência à tensão destes ligamentos. Então, vejam, tem coisas que favorecem, tem coisas que atrapalham, comprometem as propriedades, as funções dos ligamentos. Gente, tranquilo até aqui? Vou falar só mais um pouquinho, depois a gente precisa conversar,
Então, deixa eu falar para vocês dos principais ligamentos do corpo. Não precisa anotar nada, tá? Só me escuta, vê se você consegue captar algumas coisas aí, consegue assimilar algumas coisas do que eu vou falar. Toda articulação tem ligamento. Toda articulação verdadeira, sinovial, tem ligamento, tá? Os ligamentos estão presentes não só, mas especialmente nas articulações sinoviais. Nas articulações cartilaginosas também ligamento costuma estar presente. Em articulação fibrosa, nunca ou quase nunca. Essas articulações mais conhecidas por nós, articulações do membro superior, do membro inferior, as articulações da coluna vertebral, né, mais conhecidas, todas elas têm ligamentos. Não precisa anotar nada, tá? Vamos começar pelos ligamentos da coluna vertebral? Tem muito ligamento na coluna vertebral. E na coluna, nós temos dois que estão entre os mais resistentes do corpo inteiro. LLA e LLP. Gente, não é LCA e LCP, tá? LCA e LCP são ligamentos cruzados, anterior e posterior do joelho. Aqui é LLA e LLP. LL de ligamento longitudinal. A de anterior, P de posterior. É porque tem um passando na frente da coluna vertebral. Então, passando ali na frente da coluna vertebral, na frente dos corpos vertebrais, está o ligamento longitudinal anterior. E olha o tamanho do ligamento. Ele começa aqui em cima, na cervical alta, e ele vem descendo, é um ligamento só, extremamente longo, né? Ele vem descendo, passando anteriormente na coluna vertebral, e ele só vai terminar lá embaixo, na face anterior do sacro. Então, um ligamento longo e extremamente forte. Ele tem muito colágeno. É um ligamento que tem extrema resistência tênsio, extrema resistência à tensão. Ligamento longitudinal anterior. E lá dentro do canal da medula, atrás dos corpos vertebrais, dos discos intervertebrais, está o LLP. Por isso chama ligamento longitudinal posterior, porque esse está atrás dos corpos vertebrais. Não é lá atrás, lá atrásão, na coluna vertebral. É atrás dos corpos, tá? Imediatamente atrás dos corpos e dos discos, o LLP, ligamento longitudinal posterior. E na frente, o LLA, ligamento longitudinal anterior. Lá dentro do canal da medula tem um ligamento chamado amarelo. É porque ele é mais opaco mesmo, ele é mais amarelado, então por isso que ele tem esse nome, ligamento amarelo, chamado também de ligamento flavum. Eu acho que até já contei essa história para o Flávio. Flávio, acho que você está aqui, né? Deixa eu ver se você está aqui. Me parece que o Flávio está aqui. Aí, eu vou te expor agora, Flávio. Não, ele não está aqui, então não é bom, que dá para falar mal dele. Tô brincando. Ah, não, ele está. Ô, Flávio, Flávio Marcos, está aí sim. Ô, gente, deixa eu tirar aqui. Flávio, né? O nome Flávio vem do latim, né? Que é flavum, que é amarelo. Então, Flávio é uma pessoa amarela, uma pessoa amarelada, tá? Essa seria a lógica aí do Flávio. Então, flavum é amarelo em latim. Então, o ligamento amarelo é chamado também de ligamento flavum. Ok? É o outro ligamento da coluna. Gente, tem um monte. Lá atrás, passando atrás dos processos espinhosos, tem o ligamento supraespinhal. A gente tem um músculo aqui, né, supraespinhal, e lá na coluna, atrás dos processos espinhosos, o ligamento supraespinhal. Aí, entre dois processos espinhosos, saindo de baixo de um processo espinhoso, indo para a face superior do processo espinhoso de baixo, aí nós temos o ligamento interespinhal, porque ele está entre dois processos espinhosos. Entre dois processos transversos, aí tem o intertransversal, ou intertransversário. Lá na cervical tem alar, transverso do atlas, nucal, apical, são todos ligamentos da coluna cervical. Mais lá embaixo tem um ligamento lombosacral. Lá embaixo, na lombar baixa, tem o ligamento iliolombar. Ele sai dos processos transversos de L4 e L5 e vai para a crista ilíaca. Então, o nome dele é ligamento iliolombar. Ele ajuda a estabilizar a lombar baixa, onde muitas vezes acontece lesão, doença, né? Então, esses seriam alguns exemplos de ligamentos da coluna vertebral. Membro inferior. No quadril tem inguinal. Gente, não vai dar tempo de copiar, tá? Estou falando rapidinho, depois no livro de anatomia você busca os nomes dos ligamentos aí. Tem 5 mais importantes no quadril. Inguinal, teres ou redondo, ilho-femoral, pubofemoral, isquiofemoral. No joelho tem mais de 10 ligamentos. Tem 4 que são mais conhecidos, são mais discutidos, mas são mais de 10. Tem
ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, cada um num lugar e cada um desempenhando as suas funções. Algumas funções são compartilhadas, outras são mais exclusivas, né, dos ligamentos, mas além deles nós temos ligamento transverso, ligamentos meniscofemorais, ligamentos patelofemorais, ligamentos coronários, ligamento patelar e por aí vai. Tá? Tornozelo e pé. Aqui, pasmem, são mais de 100 ligamentos em cada tornozelo e pé. Então, seu tornozelo direito, pé direito, por exemplo, tem mais de 100 ligamentos. Só que tem 3 mais famosos, mais conhecidos na face lateral do tornozelo, que são estabilizadores laterais do tornozelo e que podem ser lesados na entorse de tornozelo em inversão. Então, quando a pessoa sofre uma entorse em inversão, existe a possibilidade desses ligamentos laterais serem rompidos. E existem 4 ligamentos na face medial do tornozelo. Vamos lá, os nomes, né? Tíbio talar anterior, tíbio navicular, calcâneo tibial e tíbio talar posterior. Esses são os mediais. Juntos, estes ligamentos formam um grande ligamento chamado deltoide. E esses ligamentos mediais do tornozelo, além de estabilizarem a face medial do tornozelo, restringem a eversão, não deixam a eversão do tornozelo acontecer em excesso. Por isso que quando a pessoa tem uma entorse em eversão, ela pode ter lesão do ligamento deltoide, ela pode lesar os ligamentos mediais do tornozelo. Então, assim, entorse em inversão pode lesar ligamentos laterais, que é quando a planta do pé se volta para dentro. Quando esse movimento acontece em excesso, né, a pessoa tem um trauma, né, que esse movimento acontece em excesso, ela pode ter lesão dos ligamentos laterais. Quando ela tem um trauma, menos comum, mas pode acontecer. Quando ela tem um trauma que a faz ter uma eversão excessiva, agora é a vez dos ligamentos mediais do tornozelo serem super alongados e os mediais podem ser lesados. Aí esses 4 aí são os mediais, são os ligamentos que formam o deltoide, tá? No membro superior, ligamentos mais importantes. Glenomerais, aqui na frente da glenomeral nós temos 3, glenomeral inferior, glenomeral médio, glenomeral superior. Ligamentos acromioclaviculares, superior e inferior, ligamentos externoclaviculares, anterior e posterior. Cotovelo tem ligamentos, tem 3 ligamentos importantes. Ligamento colateral ulnar, na face medial do cotovelo, ligamento colateral radial, na face lateral do cotovelo. E tem um ligamento pequenininho, bonitinho, bonito é legal, que envolve a cabeça do rádio e ajuda a estabilizar, ajuda a dar sustentação para a cabeça do rádio, estabilizando a articulação radionar proximal. Chama ligamento anular. Então, o ligamento anular é um ligamento do cotovelo, é um ligamento que estabiliza a cabeça do rádio. No punho tem ligamento, nas articulações dos dedos tem ligamentos também. No punho aqui assim tem um ligamento colateral ulnar do carpo. Aqui assim tem um ligamento, chama ligamento colateral radial do carpo, né? Porque ele sai do rádio e ele está no carpo, ele está na face lateral do carpo. Então, e nos dedos, né? Ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, todas essas articulações. Aqui na TM também tem, né? Ligamento capsular, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, ligamento estilomandibular, esfenomandibular, são exemplos de ligamentos aqui, ó, dessa articulação que permite que movimentemos a boca, né? A ATM, a articulação temporomandibular. Apesar de ser pequenininha, ela tem bastante movimento, ela é sinovial, né? E isso a faz ter bastante movimento. E a movimentação dessa articulação é importante para o nosso dia a dia, né? A ATM tem 3 funções principais. Fala, deglutição e mastigação. Essas coisas são importantes ou não são? Então, assim, se você fala, você deve isso à ATM. Porque é a partir dessa movimentação da mandíbula aqui, pelos movimentos da ATM, você consegue falar. Então, você consegue mastigar, né, e se alimentar graças à ATM, porque essa é uma função dela, uma função delas, né, que são 2, uma à direita e outra à esquerda. E deglutir. Beber, você consegue, porque a ATM se movimenta ali e te permite abrir a boca, né, fazer todo esse processo de deglutição. Né? Você tomar uma água, você tomar um café, você tomar uma cerveja, que é bom também. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não?
Na próxima aula a gente finaliza esse assunto, biomecânica ligamentar, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente vai trocar uma ideia aqui agora, tá certo? Obrigado.